No silêncio que antecede a revelação, quando a tradição parecia pesar mais que a verdade, surge uma cena que se tornaria um divisor de águas na compreensão da pureza diante de Deus. Jesus está diante de fariseus e mestres da lei, homens respeitados por sua aparência de santidade, guardiões de costumes e defensores ferrenhos de tradições humanas. Eles não suportavam ver em Jesus alguém que não se curvava diante dos rituais que julgavam sagrados. E a acusação não demora a vir. Por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Por que não seguem a tradição dos antigos? Para eles, a santidade se resumia a gestos externos, a lavagens, a ritos que poderiam ser vistos pelos olhos, avaliados e julgados. Mas Jesus, em sua sabedoria eterna, olha para além da superfície. Ele enxerga o coração e não se deixa prender pelas aparências. É então que suas palavras cortam como uma espada afiada, atingindo fundo à hipocrisia. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Diante dessa verdade, todos os rituais cuidadosamente preservados se tornam frágeis, incapazes de limpar o que realmente precisa ser purificado. A multidão observa, alguns confusos, outros impactados. E Jesus vai além. Ele chama todos para perto e declara com voz firme: Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Essas palavras ecoam como trovões espirituais. Elas não apenas confrontam tradições, mas expõem o coração humano em sua essência. A raiz da impureza não está no alimento, nem no contato com o mundo exterior, mas nos segredos escondidos dentro de nós. Do coração nascem os maus pensamentos, os adultérios, as cobiças, as invejas, as blasfêmias, o orgulho e todas as formas de maldade. É como se Jesus dissesse: olhem para dentro. A verdadeira batalha não está no prato, nem nas mãos lavadas ou não lavadas, mas na alma que carrega as marcas do pecado. Essa revelação é libertadora e, ao mesmo tempo, confrontadora. Libertadora porque mostra que ninguém precisa viver escravo de tradições humanas para se achegar a Deus. Confrontadora porque nos obriga a encarar quem realmente somos quando todas as máscaras caem. Jesus revela que não é o que entra pela boca que nos separa de Deus, mas aquilo que transborda de dentro de nós quando nosso coração não foi transformado. Ele nos mostra que o problema nunca esteve no exterior, mas nas profundezas da alma. O que contamina o homem é o que ele carrega por dentro, aquilo que ele guarda em silêncio, os desejos escondidos, os pensamentos que ninguém vê, mas que Deus conhece em cada detalhe. Essa verdade expõe, mas também abre a porta para a esperança. Porque se o problema está dentro, também é dentro que Deus quer operar a transformação. Ele não busca apenas mãos limpas, mas corações puros. Ele não deseja apenas lábios que o honrem, mas vidas que realmente o adorem em espírito e em verdade. Jesus aponta para um novo caminho, longe das correntes da religiosidade vazia. Ele nos convida a entregar o coração, a fonte de tudo o que somos, para que seja purificado pelo poder do Espírito. É ali, no interior do ser humano, que o reino de Deus começa a nascer. Por isso, a mensagem de Marcos capítulo 7 não é apenas uma resposta a fariseus de 2000 anos atrás, é uma palavra viva que nos chama hoje a refletir sobre o que temos carregado dentro de nós. Será que temos nos preocupado mais com a aparência da fé do que com a essência dela? Será que estamos mais atentos aos ritos e tradições do que à transformação interior que Deus deseja operar? A resposta de Jesus ecoa através dos séculos. O que realmente contamina não vem de fora, mas de dentro. Não é o toque, não é a comida, não é o mundo exterior que mancha o homem. É o coração não transformado, é a alma não rendida a Deus. E diante dessa revelação, somos desafiados a abrir as máscaras e permitir que Cristo faça em nós o que nenhum ritual humano jamais poderia fazer: limpar a fonte, purificar o coração, transformar a vida por inteiro. O cenário está montado diante de nós. Jesus caminha entre a multidão e seus discípulos, homens simples, seguem os passos do Mestre. Eles não carregam a aparência de religiosos, não se preocupam em cumprir cada detalhe das tradições que haviam sido construídas ao longo dos séculos. E é justamente aí que nasce o conflito.
Os fariseus, vigilantes dos costumes, observam com olhos atentos cada gesto, cada atitude, prontos para acusar, prontos para expor qualquer desvio daquilo que eles mesmos consideravam sagrado. Quando veem os discípulos comendo sem lavar as mãos segundo o costume dos anciãos, a crítica explode como uma acusação pública. Por que os teus discípulos não andam conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Para eles, a religião era uma máscara. O importante não era o coração, mas a imagem projetada. Cada lavagem de copos, jarros e utensílios não era apenas um ato de higiene, mas um símbolo de pureza religiosa. Quem não o praticava era considerado impuro, indigno, afastado da santidade. Mas Jesus, diante da acusação, não se curva. Ele não se deixa aprisionar por interpretações humanas, nem se rende à pressão dos líderes religiosos. Com voz firme e olhar penetrante, ele denuncia o engano. Bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Essas palavras caem como um trovão em meio ao silêncio. O povo que assistia percebe que algo profundo está sendo revelado. Os fariseus, tão orgulhosos de suas tradições, são desmascarados como homens que honram a Deus apenas na aparência, mas vivem com o coração distante dele. Jesus mostra que há uma diferença imensa entre adorar a Deus de verdade e apenas repetir costumes herdados. Ele expõe que as tradições humanas, muitas vezes, não apenas são vazias, mas acabam substituindo a própria palavra de Deus. Em vez de se renderem à vontade divina, os líderes criaram regras próprias e as colocaram como se fossem mandamentos celestiais. E assim, o que era para ser fé viva, se transformou em religiosidade fria. A multidão que sempre se sentiu inferiorizada diante da rigidez dos fariseus, agora ouve em Jesus uma palavra libertadora. Eles começam a entender que a santidade não está presa a rituais externos, mas a um coração entregue a Deus. A verdade é que lavar as mãos não podia lavar a alma. Purificar jarros não podia purificar o coração. E cumprir tradições não podia substituir a obediência sincera ao Senhor. Jesus mostra que a preocupação com o exterior não resolve a realidade interior. Ele denuncia não apenas o engano dos líderes, mas a escravidão que eles impuseram ao povo. Quantos viviam angustiados, tentando cumprir cada detalhe, temendo a impureza por coisas tão simples como um alimento ou um utensílio? Quantos se sentiam indignos diante de Deus por falharem em manter tradições que, no fim, nada significavam para a vida eterna? E aqui está o ponto central. A religiosidade que valoriza aparências não transforma o coração. Ela produz peso, gera hipocrisia, cria uma fé de fachada, mas não alcança a essência do ser humano. Os fariseus estavam preocupados com mãos limpas, mas não percebiam que seus corações estavam sujos. Eles lavavam jarros e copos, mas dentro de si guardavam orgulho, inveja, julgamento e dureza. É como se Jesus dissesse: vocês cuidam do exterior, mas se esquecem do interior. Honram a Deus com rituais, mas não com vida. Carregam leis humanas como se fossem divinas, mas rejeitam o próprio mandamento de Deus. E essa verdade atravessa os séculos e chega até nós. Quantas vezes também nos preocupamos mais com a aparência da fé do que com a essência dela? Quantas vezes vivemos para parecer espirituais diante das pessoas, enquanto Deus nos chama para ser santos diante dele? O conflito com os fariseus não é apenas uma história antiga. É um espelho que nos mostra o perigo de uma religiosidade vazia. Jesus não veio para reforçar tradições humanas, mas para revelar o coração de Deus e transformar o coração do homem. Ele nos lembra que não é o exterior que importa, mas o que somos diante do Senhor. Esse confronto nos chama a uma reflexão profunda. Será que temos vivido uma fé verdadeira ou apenas repetido ritos sem vida? Estamos honrando a Deus com todo o nosso coração ou apenas com os lábios, como faziam os fariseus? O convite de Jesus é claro:
Deixemos de lado o peso da tradição morta e abracemos a vida que vem da obediência genuína a Deus. Porque a verdadeira pureza não se alcança com água em mãos, mas com arrependimento no coração. Depois do confronto com os fariseus e de expor a hipocrisia das tradições humanas, Jesus não encerra ali a sua mensagem. Ele reúne a multidão e, como um mestre que deseja abrir os olhos e o entendimento de seus ouvintes, proclama uma verdade que atravessaria séculos e mudaria para sempre a maneira de compreender a pureza diante de Deus. Ele diz em voz clara: "Ouçam-me todos e entendam. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem, isso é o que o contamina." Essas palavras parecem simples, mas carregam um peso espiritual profundo, capaz de abalar os fundamentos da religião baseada apenas em aparências. Os ouvintes ficam confusos, pois estavam acostumados a viver sob o peso de regras que separavam o puro do impuro, segundo o que se comia, se tocava ou se fazia. A lei da tradição havia criado barreiras e colocado a santidade como algo ligado ao exterior. Mas agora, Jesus aponta para uma realidade invisível, uma verdade interior. O problema não está no que entra pela boca, mas no que transborda do coração. A mensagem é tão radical que até mesmo os discípulos, ao ficarem sozinhos com o Mestre, pedem explicação, e ele, com paciência, revela o segredo espiritual. Não compreendem que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no coração, mas no estômago, e depois é eliminado. O que realmente contamina é o que procede de dentro, do coração. E então Jesus lista as impurezas que brotam do íntimo humano: maus pensamentos, adultérios, prostituição, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Tudo isso nasce dentro, escondido, muitas vezes invisível aos olhos humanos, mas completamente exposto diante de Deus. É como se Jesus abrisse o coração humano diante de um espelho e mostrasse sua realidade sem máscaras. Ele expõe que a raiz do pecado não é externa, mas interna. Não é a comida, não é o contato com algo considerado impuro, não é a falta de rituais que mancha o homem. O que nos separa de Deus são as fontes envenenadas que brotam da alma quando não está rendida ao Criador. Essa revelação é profunda porque muda o foco da religiosidade. Os fariseus viviam atentos ao que se tocava e ao que se comia, mas ignoravam as intenções escondidas em seus corações. Eles julgavam o próximo por um gesto exterior, mas não enxergavam sua própria corrupção interior. Jesus mostra que a verdadeira impureza não pode ser lavada com água nas mãos, nem eliminada com rituais de tradição. Ela precisa de algo maior, de uma transformação espiritual que só Deus pode realizar. O homem pode parecer limpo aos olhos dos outros, mas diante do Senhor, ele vê o que realmente está dentro. E dentro, se não for transformado, é onde residem as maiores trevas. O coração humano, sem a luz de Deus, é terreno fértil para o pecado. É nele que se germinam os pensamentos que se tornam palavras, as intenções que se tornam ações, os desejos que se tornam escolhas. Jesus não está dizendo apenas que a comida não importa, mas que o foco precisa estar no que de fato molda a vida do ser humano. Aquilo que sai do coração. Isso significa que não basta controlar o exterior se o interior continua corrompido. Não adianta lavar copos, pratos e mãos se o coração permanece sujo. Não adianta mostrar aparência de fé se dentro ainda existem inveja, orgulho e ódio. É ali, dentro de nós, que mora o perigo. É ali que o pecado nasce e contamina tudo. Mas também é ali que a obra de Deus pode começar.
Essa palavra de Jesus confronta a todos nós. Pois é fácil apontar para o exterior, julgar o outro pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. É fácil criar tradições e aparências para sustentar uma falsa imagem de santidade. Difícil é olhar para dentro de si mesmo e admitir que o coração precisa ser purificado. Difícil é reconhecer que muitas vezes não é o mundo que nos contamina, mas os desejos escondidos que alimentamos em silêncio. Jesus chama cada um a voltar os olhos para dentro, a examinar a si mesmo. Porque o que realmente contamina o homem não é o que ele toca, não é o que ele come, não é o que vem de fora. É o que nasce dentro e que, sem a presença de Deus, se transforma em obras que destroem a vida. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra não é apenas condenação. Ela é convite. Convite para que deixemos de viver preocupados com as aparências e entreguemos nosso coração àquele que pode purificar a fonte. Porque se o problema está dentro, também é dentro que o Espírito Santo deseja agir. Ele quer transformar o interior, para que então o exterior reflita a santidade verdadeira. Jesus mostra que a santidade não é fachada, mas essência. Não é ritual, mas vida nova. E a partir desse entendimento, a fé deixa de ser peso e passa a ser liberdade. Pois não precisamos mais temer tradições humanas, mas podemos viver na presença de Deus de coração puro, sabendo que Ele não olha para as mãos lavadas, mas para a alma purificada pela sua graça. Depois de revelar à multidão e aos discípulos que o que realmente contamina o homem não está fora, mas dentro dele, Jesus nos conduz a uma reflexão ainda mais profunda. Se a raiz da impureza está no coração, então é o coração que precisa ser transformado. Essa não é uma mudança superficial, não é uma reforma de comportamento ou um esforço humano para parecer melhor diante das pessoas. É algo que vai além das aparências, além das tradições, além da religião. Jesus está apontando para uma obra interior, uma purificação que só pode ser realizada pelo poder de Deus. O homem, por si mesmo, é incapaz de vencer o mal que habita em seu coração. Ele pode até mudar hábitos, controlar gestos, esconder pensamentos, mas cedo ou tarde o que está dentro acaba transbordando. É como uma fonte. Se a nascente está contaminada, a água que dela flui também estará. Assim é a alma humana sem Deus. Produz sempre aquilo que está corrompido em sua raiz. Mas aqui está a boa notícia do Evangelho. Deus não nos deixa entregues a nós mesmos. Ele envia seu Filho não apenas para nos ensinar verdades, mas para operar em nós uma transformação radical. Jesus não veio apenas para mostrar o problema, mas para oferecer a solução. Ele não apenas revela que o coração é a fonte da impureza, mas abre o caminho para que esse coração seja renovado. A transformação que ele propõe não se limita a mãos limpas, mas a corações purificados. Não se limita a lábios que falam de Deus, mas a vidas que refletem sua presença. Essa é a diferença entre religião e vida espiritual verdadeira. A religião cria regras externas, mas não muda a alma. A vida com Cristo, ao contrário, começa no interior e transborda para o exterior. Quando o coração é transformado, os pensamentos mudam, os desejos se alinham à vontade de Deus, as atitudes passam a refletir a santidade. Não porque alguém nos impõe uma tradição, mas porque o próprio Espírito de Deus opera dentro de nós. O apóstolo Paulo mais tarde diria que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Essa novidade não é cosmética, mas essencial. É a troca de um coração de pedra por um coração de carne, sensível à voz do Senhor, sensível ao mover do Espírito. É a mudança da fonte para que a água que dela flui seja pura. Por isso a mensagem de Jesus em Marcos não é apenas um confronto às tradições dos fariseus. É um convite para todos nós, em todas as épocas, a nos deixarmos transformar de dentro para fora. Não se trata apenas de evitar pecados visíveis, mas de permitir que Deus purifique as raízes escondidas, o orgulho, a inveja, a cobiça, o rancor, a maldade. Essas coisas não são vistas facilmente, mas contaminam tudo o que fazemos, e só Cristo pode arrancá-las pela raiz. Essa transformação interior é a marca de quem realmente conhece a Deus. Não é suficiente parecer religioso,
nem carregar no corpo sinais de tradição. O que o Senhor busca é um povo que o adore em espírito e em verdade. Ele deseja habitar dentro de nós, moldar nosso caráter, curar nossas feridas e encher nosso coração de seu amor. É ali que a verdadeira pureza acontece. Quando Jesus nos convida a olhar para dentro, Ele não quer nos condenar, mas nos libertar. Ele mostra o diagnóstico para nos conduzir à cura. Ele nos expõe para depois nos revestir de graça. Ele nos chama a reconhecer nossa fraqueza, para então derramar sobre nós a sua força. O que os fariseus buscavam em rituais, Jesus oferece em relacionamento. O que eles tentavam conquistar com tradições, Cristo entrega por meio de sua presença. O que eles pensavam alcançar com regras externas, o Senhor realiza com uma obra sobrenatural em nosso interior. Assim, a pureza verdadeira não depende do que fazemos por fora, mas do que Deus faz dentro de nós. E isso só é possível porque Jesus, o Cordeiro de Deus, carregou em si toda a impureza do mundo. Ele tomou sobre si nossos pecados, nossas corrupções, nossas contaminações, e na cruz ofereceu o perdão que limpa mais profundamente do que qualquer ritual humano poderia limpar. O sangue de Cristo é a água viva que purifica a alma. É o poder de Deus que transforma corações endurecidos em corações cheios de vida. E essa transformação não é apenas um evento único, mas um processo diário. A cada dia, somos chamados a deixar que o Espírito Santo continue purificando as nossas fontes, alinhando nossos pensamentos, limpando nossas intenções. A cada dia temos a oportunidade de permitir que o que sai de nós, nossas palavras, atitudes e escolhas, sejam reflexo de um coração moldado por Deus. Essa é a beleza do Evangelho. Ele não apenas denuncia o pecado, mas oferece redenção. Ele não apenas mostra nossa condição, mas nos dá uma nova identidade. Ele não apenas expõe o que contamina, mas nos dá um novo coração capaz de gerar vida e santidade. E assim, descobrimos que a verdadeira pureza não é obra nossa, mas graça de Deus. Não é conquista humana, mas presente divino. Não é tradição, mas transformação. Jesus nos convida a experimentar essa realidade, a deixar de viver preocupados com as aparências e a buscar o renovo que vem dele. Pois quando o coração é transformado, tudo ao redor também muda. Chegamos ao final dessa jornada pelo capítulo 7 do Evangelho de Marcos, e diante das palavras de Jesus, não há como permanecer indiferente. Ele desmascarou a religiosidade vazia dos fariseus, revelou que a impureza verdadeira não está fora, mas dentro do homem, e nos mostrou que a verdadeira pureza é fruto de uma transformação interior, operada pelo Espírito de Deus. Essa revelação é tão atual hoje quanto foi há 2000 anos. Vivemos em um mundo que, assim como os fariseus, valoriza as aparências. Um mundo em que muitos se preocupam em mostrar uma imagem limpa, uma vida aparentemente perfeita, um coração aparentemente devoto. Redes sociais, costumes sociais, tradições religiosas, tudo pode se tornar palco de uma vida de fachada. Mas Jesus nos lembra que diante de Deus não há máscaras. Ele não olha para o exterior, ele sonda o coração. Ele conhece cada pensamento, cada intenção, cada sentimento escondido. E se o que sai de dentro é o que realmente contamina, então não adianta polir o exterior quando o interior continua corrompido. Essa é uma verdade dura porque nos coloca diante da necessidade de olharmos para dentro de nós mesmos. É fácil criticar os fariseus, é fácil apontar o dedo para os religiosos da época de Jesus, mas será que também não estamos muitas vezes vivendo como eles? Quantas vezes honramos a Deus apenas com os lábios, mas nosso coração está longe? Quantas vezes repetimos palavras de oração, cantamos hinos, participamos de cultos, mas não permitimos que o Senhor transforme o nosso interior? Quantas vezes mostramos um rosto santo para o mundo, mas guardamos rancores, invejas, cobiças e vaidades dentro de nós? A mensagem de Jesus em Marcos 7 nos confronta porque ela nos chama à sinceridade. Não basta ser visto como puro, é preciso ser purificado de verdade. Não basta parecer transformado, é necessário nascer de novo. E essa transformação não acontece pelas nossas forças, nem pelo cumprimento de tradições, nem por rituais religiosos.
ela acontece pela graça. É obra de Deus em nós. É fruto do arrependimento verdadeiro e da entrega sincera. É decisão de abrir o coração e dizer: Senhor, purifica-me por dentro, transforma minha fonte, muda o que eu não consigo mudar sozinho. É nesse momento que o Espírito Santo entra em cena e realiza a obra que nenhum homem pode realizar. Ele nos dá um novo coração, nos capacita a vencer as intenções malignas, nos fortalece contra os pensamentos impuros e nos guia em santidade. Ele nos faz perceber que a verdadeira pureza não é a ausência de contato com o mundo, mas presença de Deus dentro de nós. E quando permitimos que Ele habite em nosso interior, aquilo que sai de nós já não é mais contaminação, mas vida. Já não são maus pensamentos, mas palavras de bênção. Já não é inveja, mas gratidão. Já não é orgulho, mas humildade. Já não é ódio, mas amor. Essa é a revolução que Cristo propõe, transformar a fonte para transformar o fluxo. Ele não quer apenas que tenhamos mãos limpas, mas que tenhamos corações puros. Ele não deseja apenas lábios que o louvem, mas vidas que o honrem. E isso só é possível quando nos rendemos a Ele. Diante dessa verdade, somos chamados a uma escolha. Podemos continuar vivendo uma fé de fachada, preocupados com o exterior, ou podemos permitir que Cristo nos transforme de dentro para fora. Podemos continuar presos às tradições humanas, ou podemos experimentar a liberdade do Evangelho que nos purifica no mais profundo da alma. A decisão está diante de cada um de nós. Jesus não força, Ele convida. Ele estende a mão e diz: Filho, dá-me o teu coração. Ele nos chama a viver não de aparência, mas de essência. Não de religiosidade, mas de relacionamento. Não de tradições, mas de transformação. E é aqui que eu faço a você um convite especial. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você sente que precisa de uma transformação interior, entregue-se a Cristo hoje. Peça a Ele que purifique sua fonte, que limpe suas intenções, que renove sua mente e transforme seu coração. E como sinal dessa decisão, escreva nos comentários: Senhor, purifica meu coração. Esse simples ato não é apenas uma frase, mas um testemunho público de que você deseja mais de Deus e menos das tradições humanas. E ao fazer isso, você também se une a uma comunidade de pessoas que buscam a verdadeira pureza em Cristo, não para parecer, mas para ser. Além disso, quero pedir que você curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, não apenas para apoiar este trabalho, mas para que mais pessoas conheçam a verdade que liberta. O mundo precisa ouvir que não é o exterior que contamina, mas o interior, e que só Cristo pode transformar de dentro para fora. Juntos podemos espalhar essa mensagem de esperança e redenção. Lembre-se, não se trata do que você aparenta, mas do que você é diante de Deus. Não se trata de lavar mãos, mas de purificar corações. Não se trata de manter tradições, mas de viver em santidade. E a santidade verdadeira só é possível em Cristo. Então, não adie essa decisão. Abra o coração hoje, permita que o Espírito Santo transforme sua vida e descubra a pureza que o mundo não pode oferecer. Porque no fim, o que realmente contamina não vem de fora, mas de dentro. E o que realmente liberta também não vem de fora, mas do interior, quando Cristo reina em nós.